Irmãos, vamos colocar em pé? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Vamos ler. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Deus bendito, nós estamos aqui na Tua presença, na Tua casa, Senhor, neste momento tão importante que é o momento da pregação da Tua palavra. Pai, que este mesmo Espírito que distribui os dons, que também ministra, que ilumina as nossas mentes, as nossas vistas, para enxergarmos aquilo que o Senhor quer, possa iluminar, Senhor, os nossos pensamentos nesta hora, para que possamos entender qual é a Tua vontade. Me usa para falar com este povo, que é o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Irmãos, o tema dos dons e do serviço é um tema que precisa ser sempre revisado. Porque na vida cristã, nós vamos caminhando e muitas vezes a gente vai se distanciando de algumas coisas que são fundamentais. E é importante que eu e você sempre estejamos revisando alguns pontos da nossa caminhada. E o assunto dos dons e do serviço é um deles. A gente precisa sempre estar revisando, estar sempre lembrando qual é o foco central nesse tema tão importante. Tem muita gente que não entende o significado do serviço, não entende o significado dos dons. E até para quem entende, também é preciso, de tempos em tempos, rever. Na igreja pentecostal, especificamente, isso é mais problemático do que em outros lugares, em igrejas históricas, por exemplo. Não que não seja lá. Também é. Mas na igreja pentecostal, especialmente, isso é um problema maior. Eu me lembro quando eu era mais novo, na igreja que eu cresci, do momento que nós tínhamos aqui, de outras igrejas que vinham também fazer intercâmbio conosco. Se você me perguntasse quando eu era garoto o que se faz para Deus, eu ia te responder: ou você participa da música, ou você fala. Porque era essa a impressão que eu tinha dentro da igreja. Que você tinha duas coisas para se fazer para Deus. Ou você canta, ou você toca, ou você fala. É por isso que eu faço as duas coisas, eu acho, eu não sei. Ou alguém pode falar assim: não, mas tem os diáconos, né? Tinha os diáconos. É verdade, tinha os diáconos, mas também se você me perguntasse quando eu era mais novo, qual que era o papel do diácono, eu ia falar assim: o diácono é aquele que está esperando para ser presbítero e depois esperando para ser pastor. Era essa a impressão que eu tinha. De sorte, irmãos, que eu lembro que na década de 90 foi feito um grupo aqui na igreja
se tinha um grupo da idade do pessoal da meia-idade, casais, não tinha grupo que se incluísse. E aí foi feito um grupo. Não, precisamos fazer um grupo para incluir os casados. E aí fizeram um grupo para cantar. Fizemos um grupo, e aí o grupo vai cantar. Mais um grupo para cantar no culto. Quando eu me tornei pastor, eu vi que isso era um equívoco, não especificamente da nossa igreja, mas um equívoco do nosso segmento pentecostal. E eu falei, poxa, eu acho que tem que mudar isso. As coisas não podem ser assim. A gente não pode ter grupos que se reúnem simplesmente para cantar. E aí eu fui devagarzinho mudando isso, a mentalidade dos líderes e tal. E hoje isso melhorou bastante. Mas ainda não é o que eu vejo na Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando os grupos se reúnem hoje, eles não só vão louvar, eles vão ter um momento de comunhão, de palavra, de amizade, isso é muito importante, de estudo bíblico, isso que é realmente bacana. Mas se você pegar os cultos, os nossos cultos, quando a gente... é o culto da mocidade, o culto das crianças, o culto das irmãs, o que cada um que vai querer fazer alguma coisa para Deus aqui vem fazer? Fala aí, respondam. Louvar, não é verdade? Ontem eu estava olhando para aquelas crianças, e aí eu não estou falando, não estou falando uma crítica para o grupo das irmãs, não. Estou fazendo uma crítica para mim mesmo, como pastor, que tive esse insight hoje pela manhã. Pensou que legal se a gente fizesse assim, as irmãs das crianças falassem assim, qual criança quer ler uma palavra no culto de hoje? Ou os jovens, qual jovem se interessaria em fazer uma oração por missões no culto de hoje? Qual o jovem ou a irmã que gostaria de dar um testemunho? Me conta o testemunho antes aqui para eu saber o que é, se vai edificar a fé dos irmãos. Qual é aquele que pode se doar de repente para fazer um evangelismo, para trazer algumas pessoas para esse culto de hoje à noite? Não seria bacana isso? Já pensou se ontem, que bonitinho aqui, as crianças, uma lesse um texto, uma fizesse uma intercessão, alguma criança contasse um testemunho, olha que legal. E elas têm testemunho para contar, né? Já pensou? Mas na nossa visão, sempre quando você vai fazer algo para Deus, ainda é algo tradicional, de lá de trás. Quem quer fazer alguma coisa no culto, tem que fazer ou dar uma palavra ou louvar. Né? E quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que existe uma gama enorme, uma gama de dons assim, muito grande, de serviços também. Por exemplo, quando Paulo vai citar lá em Romanos capítulo 12, ele vai citar que existem pessoas que têm o dom de presidir, existem pessoas que têm o dom de contribuir, tem pessoas que têm o dom de ser hospitaleiro, de hospedar outras pessoas, tem pessoas que têm o dom da misericórdia, e por aí vai. E aí a gente começa, poxa, o que acontece conosco? A gente muitas vezes perde o foco do que é ter dom de Deus, do que é ser uma pessoa que ministra, que serve na casa de Deus. E a gente precisa continuar trilhando esse caminho, melhorando a cada dia nessa questão. E esse texto que nós lemos de Coríntios, ele nos ajuda muito nessa compreensão. Principalmente porque a gente vai enxergar algumas coisas aqui de quem está envolvido no processo dos dons, de dar os dons para a igreja de Deus. Quem está envolvido nesse processo, irmãos?
olha só, no versículo 4, que é o primeiro que a gente leu, o texto diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. No versículo 5, ele fala assim: há diferentes tipos de ministérios, no grego aqui, diakonon, ou seja, serviço. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes tipos e diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Aleluia. Queridos, quando a gente lê esses versículos, e esse texto aqui de Coríntios capítulo 12, ele vai falar especificamente dos dons espirituais. E antes de falar sobre os diferentes dons, Paulo fala quem está envolvido nos dons. Quem é que é aquele que é a fonte dos dons. E aí a gente vai perceber que a Trindade está aqui. No versículo 4, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo. A diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor, toda vez que alguém fala Senhor no Novo Testamento, está se referindo a Jesus Cristo. Então nós estamos vendo aqui que os dons, eles são um processo de Deus que envolve toda a divindade, ou seja, a Trindade. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de atuação, mas Deus é o mesmo. Deus Pai. Ou seja, quem está envolvido no processo da Trindade, no processo dos dons, é a Trindade. E o que é a Trindade? A Trindade são 3 entidades diferentes, ou seja, pessoas, mas que têm uma só natureza. O nosso Deus é um Deus trino, portanto, Ele é Espírito, Ele é o Filho e Ele é o Pai. Ou seja, a Trindade toda está envolvida na questão dos dons. E a natureza que une a Trindade é a natureza do amor. O que torna o Pai, o Filho e o Espírito Santo um só é a sua natureza, ou seja, é o seu amor. O amor mais puro e sublime é o que torna Pai, Filho e Espírito o único Deus. Portanto, a Trindade, ela é o nosso referencial para quando nós vamos pensar acerca da questão dos dons e do serviço. Esse é o nosso modelo. Somos muitos, a igreja. Somos pluralidade, assim como Deus. Mas somos um. Deus é plural, mas é um único Deus. E Ele transforma a sua igreja, Ele doa a sua essência para a sua igreja. A igreja também é muitos, somos muitos, mas somos um só. E aí Paulo, nesse texto aqui, ele vai falar que nós somos o quê? O corpo de Cristo, aleluia. O corpo tem muitos membros, mas ele é um só. Só existe um problema, irmãos. A Trindade, ela é santa, ela é pura, e nela não há pecado. E em nós, não é bem assim. Nós temos 2 realidades em nós. Nós temos a nossa natureza nova, que é a natureza que Deus nos deu quando aceitamos Jesus, nos tornamos novas criaturas, mas continuamos ainda com a nossa velha natureza. Então, o nosso amor, ele não é puro, como o de Deus, não. E aí aqui temos os problemas.
aí é que começam a aparecer os problemas. A igreja, então, ela não é como o seu Deus, ela não é perfeita. Apesar de Deus nos chamar de santos, nós ainda temos as nossas falhas, as nossas transgressões. E nunca seremos nessa vida, mas qual é a nossa meta? A nossa meta é sermos cada dia mais parecidos com o nosso Deus. Cada dia mais buscarmos o amor de Deus. Cada dia mais buscarmos a perfeição. Ainda que saibamos que nesta vida não alcançaremos. Mas a nossa meta é buscarmos ser parecidos cada dia mais com o nosso Deus. E aí é que está o desafio. Não se faz cristianismo sozinho. A igreja é o grande laboratório de Deus para nós, aleluia. É na igreja que Deus nos molda, é na igreja que nós servimos e somos servidos, que amamos e recebemos amor. É na igreja que Deus vai moldando o nosso caráter. É na igreja, é na comunhão que Deus vai mostrando quem nós devemos nos tornar. Por isso nós temos essa meta e precisamos aprender o que significa servir e ser servido. Irmãos, em João 16, 7, vamos ler esse texto. O Evangelho de João. Se a Trindade é um modelo para nós, vamos aprender com ela como nós devemos usar os nossos dons sendo eficaz. O Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 7 diz assim: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro ou o consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Aleluia. Como eu digo para você que você precisa aprender a servir e a ser servido, é porque eu estou enxergando na questão dos dons a Trindade. A Trindade, irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito, eles são um Deus, um único Deus, mas eles têm funções diferentes. O Deus Pai tem a sua função, o Criador, o Provedor, aquele que sustenta o universo. O Filho, ele tem a principal característica de ser a palavra criadora de Deus e a redenção de Deus. E o Espírito, ele tem como principal função movimentar a igreja. E aí, o que Jesus está falando aqui para os seus discípulos? Os discípulos estavam tristes, o Senhor estava falando que ele ia partir, e os discípulos não estavam entendendo. E aí ele fala, olha, eu preciso ir. Porque eu vim aqui com uma missão. E depois que essa missão for cumprida, vai vir outro que eu enviarei, e ele sim é o Espírito. Aquele que estará ao lado de vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E, por causa desse Espírito, vocês vão fazer coisas e obras maiores do que as que eu fiz, aleluia. Irmãos, e esta é uma realidade. Você pensa, o Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele ficou na Palestina, em Israel, falando para algumas multidões, é verdade, mas não teve muitos discípulos. E olha só, depois que o Senhor foi embora, em que o Espírito desceu sobre a igreja, esses 12 homens em que ele depositou a expansão do cristianismo, chacoalharam o mundo pelo poder do Espírito Santo. E o cristianismo se expandiu por
todo mundo conhecido. Aleluia. O que ele está querendo dizer aqui? Se eu não for, o Espírito não poderá ser enviado, e aí o derramamento do Espírito que vai fazer o reino de Deus se expandir sobre toda a terra. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Que a Trindade, apesar de eles serem um único Deus, cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel, e um não usurpa o papel do outro. Pelo contrário, um glorifica o outro. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica o Filho glorifica o Espírito, assim por diante. O que este modelo tem para mim e para você, irmãos? Qual é a sua função no reino de Deus? Qual é o dom que Deus confiou a você? Qual é aquilo que Deus depositou em tuas mãos? Você precisa aperfeiçoar aquilo que Deus te deu. Servir com aquilo que Deus te deu. E não desejar aquilo que é do outro. Quando voltando ao exemplo da igreja que eu cresci, parece que só existia um tipo de dom, ou dois. E todo mundo queria aquele dom. Todo mundo queria ser um pregador. Todo mundo queria ser do ministério de louvor. Todo mundo queria tocar. Todo mundo queria cantar. Todo mundo queria falar. Todo mundo queria pregar. Mas será que à luz da palavra de Deus, é isso que Deus tem para todos? Certamente não. Eu vou dizer uma coisa para você nesta noite. Se você não fizer o teu trabalho na igreja do Senhor, a igreja toda sofrerá. Jesus não falou assim, acho que eu vou dar um jeito, vocês estão tristes, acho que eu vou mudar um pouco a lógica das coisas, eu vou ficar por aqui. Não, eu preciso ir, é necessário ir. O Espírito precisa descer. O Espírito precisa ser derramado. Essa é a lógica do reino de Deus. Servir com aquilo que foi te confiado. E não só isso. Ser também servido. Eu estou servindo vocês nessa noite. Mas eu já fui servido também. E você é servido logo mais pelos diáconos. Sou servido pelas orações, pelas intercessões. Sou servido pelos exemplos. Sou servido pela comunhão, pela alegria, pelo abraço quando estou em momentos de dificuldade, pelo acolhimento. Nós precisamos saber que Deus nos colocou para servir uns aos outros. Não deixe de fazer a tua função, mas também não faça a função que é do outro. Não faça a função que é do outro. Paulo, quando está dando exemplo em Coríntios, aqui ele está querendo deixar bem claro, a Trindade está envolvida nos dons. Ele está mostrando ali que o modelo de tudo é a Trindade. E o Filho não usurpa ser o Pai. O Pai não tem usurpação ser o Filho. O Espírito não tem usurpação ser o Pai. Cada um tem a sua função na divindade. E na igreja não é diferente. Cada um tem a sua função na igreja. Eu lembro que quando os apóstolos foram confrontados pelas queixas, a igreja crescia muito. E aí as viúvas gregas estavam se sentindo desprezadas pelo partilha dos alimentos. E os apóstolos falaram, vamos pegar 7 homens cheios do Espírito Santo para cuidar deste importante negócio. Tudo no reino de Deus é importante. Tudo no reino de Deus é importante.
Eu olho aqui, aquele último banco ali, aquela irmã de azul, olhando ali para mim agora, todos os dias pela manhã. Ela vem e abre as portas dessa igreja para que as pessoas possam orar. Que trabalho lindo. Eu olho para o meu irmão, Olimar, que sexta-feira passada arrumou aqui o som da igreja. Olha, o som está bonito hoje. E por aí vai, irmãos. Por aí vai. Cada um tem o seu papel no reino de Deus. Se alguém deixar de fazer o seu papel, a igreja toda sofre. E se alguém fizer um papel que não é seu, a igreja também sofre. Porque Deus distribui os dons, o Espírito distribui os dons como Ele quer. E aí no versículo 7, a gente conclui esse texto de hoje. Para nós, o modelo é a Trindade. 3 pessoas que formam uma através do amor. E que apontam e glorificam uma às outras. O versículo 7 do capítulo 12 de Coríntios diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Para que o dom serve? É para você se glorificar? É para você se sentir melhor? É para eu receber tapinhas nas costas? Pastor, você prega muito bem. O dom é para o bem comum. Para o bem comum. Essa é toda a lógica da distribuição dos dons. Os dons são para o bem de todos. Amém? Busque em Deus qual é o teu dom e sirva. E no que você não tem o dom, seja servido. Porque essa é a lógica do reino de Deus. Amém? Aplauda o Senhor pela palavra de hoje.